As Pontes de Madison, originalmente chamado de The Bridge of Madison County, e é um filme de drama romântico lançado em 1995, baseado no livro lançado em 1992 do escritor Robert James Waller. O filme foi produzido e dirigido por Clint Eastwood, que também estrelou o filme ao lado de Meryl Streep. O roteiro foi adaptado por Richard LaGravenese. Kathleen Kennedy foi coprodutora. O filme foi produzido pela Amblin Entertainment e a Malpasso Productions e distribuído pela Warner Bros. A história de As Pontes de Madison se passa em 1965, apresentando a dona de casa Francesca Johnson, interpretada pela Meryl Streep, que mora com o marido e 2 filhos em sua fazenda em Iowa. Naquele ano, ela conhece o fotógrafo da National Geographic, o Robert Kincaid, interpretado pelo Clint Eastwood, que vem ao condado de Madison, Iowa, para fotografar suas históricas pontes cobertas. Com a família de Francesca fora para uma curta viagem, o casal tem um intenso caso de amor de 4 dias. O filme arrecadou 182 milhões de dólares em todo o mundo e recebeu ampla aclamação da crítica após o lançamento, com muitos elogios direcionados ao desempenho de Meryl Streep, o que lhe valeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz na 77ª cerimônia do Oscar. A Amblin Entertainment, uma produtora fundada por Steven Spielberg, comprou os direitos cinematográficos do livro do escritor Robert James Waller por $25 mil no final de 1991, antes da sua publicação. Na época do lançamento do filme, o livro havia vendido cerca de 9,5 milhões de cópias em todo o mundo. Steven Spielberg primeiro pediu ao cineasta Sidney Pollack para dirigir As Pontes de Madison, que fez com que Kurt Ruedke redigisse a primeira versão da adaptação do roteiro, mas depois desistiu. Ronald Bass foi contratado por Kathleen Kennedy e Steven Spielberg para trabalhar no roteiro, mas eles ficaram insatisfeitos com o resultado. Mas um terceiro rascunho do roteiro, escrito por Richard LaGravenese, foi apreciado por Clint Eastwood, que logo foi escalado para o papel principal interpretando Robert Kincaid, e por Steven Spielberg, que gostou da versão do roteiro de Richard LaGravenese o suficiente para considerar produzir As Pontes de Madison como seu próximo filme, depois do filme A Lista de Schindler, que foi lançado em 1993, que estava em pós-produção na época. Tanto Steven Spielberg quanto Clint Eastwood gostaram do roteiro de Richard LaGravenese, pois apresentava a história do ponto de vista da personagem Francesca. Steven Spielberg então fez com que Richard LaGravenese introduzisse o dispositivo de enquadramento para que os filhos adultos de Francesca descobrissem e lessem seus diários. Quando Steven Spielberg decidiu não dirigir, ele trouxe Bruce Beresford, que fez com que Alfred Rush redigisse outra versão do roteiro. Steven Spielberg e Clint Eastwood preferiram o rascunho de Richard LaGravenese, então Bruce Beresford desistiu. Catherine Deneuve
e Isabelle Rossellini fizeram testes para interpretar Francesca, mas apesar da relutância inicial de Steven Spielberg, Clint Eastwood defendeu Meryl Streep para o papel desde o início. As filmagens duraram 42 dias, terminando em 1º de novembro de 1994, 10 dias antes da programação de 52 dias estipulada por Clint Eastwood. Clint Eastwood filmou cronologicamente do ponto de vista da Francesca, porque era importante trabalhar dessa forma. Éramos duas pessoas que se conheciam em tempo real, como atores e como personagens. O filme foi filmado em locações no condado de Madison, Iowa, incluindo a cidade de Winsett e a cidade de Adel, no condado de Dallas. O Conselho de Classificação da MPAA inicialmente deu ao filme uma classificação R, por causa de uma frase, que é: ou deveríamos apenas no limoeiro uma última vez? Uma linha do diálogo falado sarcasticamente por Francesca. Clint Eastwood recorreu e a classificação foi reduzida para PG-13. Durante a discussão na cozinha, Robert chora um pouco e vira as costas para a câmera para não vermos chorar. Ao final da cena, Meryl Streep perguntou ao Clint Eastwood por que ele estava filmando daquela maneira, se ao fazer isso estava perdendo a oportunidade de brilhar como um ator. Clint Eastwood respondeu que a cena funcionou melhor sem ver Robert chorar diretamente. Meryl Streep então ficou maravilhada e elogiou o talento do diretor por pensar mais no momento do que na chance de brilhar como ator. A casa da fazenda usada neste filme estava abandonada há mais de 30 anos e foi completamente restaurada pela design de produção a Giannini Opelwall e seus diretores de arte, o Charles William Breen e o William Arnold. A residência usada pelos cineastas como a casa da Francesca foi queimada em um incêndio criminoso em 6 de outubro de 2003, quase um ano depois que a ponte Cedar também foi destruída. O estúdio inicialmente estava interessado apenas em escalar atrizes mais jovens para o papel principal, mas não conseguiu encontrar ninguém adequado. A ideia de conversar com Meryl Streep veio em grande parte da própria mãe do Clint Eastwood, a Ruth Wood. Meryl Streep usou uma dublê para a cena do espelho, o que é uma estipulação padrão em seus contratos cinematográficos. Mesmo não tendo participado das cenas iniciais, Meryl Streep foi ao set conhecer os atores Annie Corley e o Victor Slezak, que interpretaram os filhos da personagem da Meryl Streep quando adultos. Ambos disseram que o encontro os ajudou a retratar melhor a memória de Francesca como personagem. Robert James Waller
escreveu e terminou seu manuscrito em 11 dias, pretendendo que fosse simplesmente um presente para vários amigos e familiares. Um dos seus amigos ficou tão impressionado com o manuscrito que perguntou se poderia tentar interessar um agente literário pela obra. Mais tarde, Robert James Waller recebeu um telefonema que mudou sua vida de um agente de Nova York que lhe perguntou: Robert, onde você estava durante toda a minha vida? A picape GMC verde de 1960 que o Robert Kincaid dirige está agora estacionada no Eastwood's Mission Ranch em Carmel, Califórnia, e está muito enferrujado. Tem calotas e não tem a placa dianteira. A traseira agora também é da Califórnia, mas ainda tem o Kincaid Photography Billingham Wash em ambas as portas em muito bom estado. A ponte Cedar, onde Francesca Johnson visitou com Robert Kincaid, foi destruída em um incêndio em 3 de setembro de 2002. Meryl Streep supostamente engordou de 5 a 9 quilos para o papel nesse filme, para interpretar uma dona de casa de meia idade. Em certo momento, Robert Redford foi originalmente escalado para dirigir e estrelar este filme.